Queridos, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, meus irmãos. Queridos, a gente está com o microfone hoje porque o pastor Alfredo pediu para a gente testar, tá bom? Próxima quinta a gente volta ao normal. Queridos, o mundo nunca é aquilo que a gente deseja que ele seja. Nunca. A gente sempre deseja o mundo de uma forma, ou pelo menos uma versão de mundo, e quando a gente compara com o mundo real, sempre há uma desincronia, sempre há um desencaixe. Se a gente fosse responsável por roteirizar a nossa própria vida, muito provavelmente a gente faria escolhas muito distintas daquela que a realidade impôs para nós. É outra forma de dizer que eu tenho plena certeza que existem áreas da sua vida que você gostaria de apagar, que você gostaria de reescrever, você gostaria que a história não tivesse sido como ela de fato foi. Porque a gente gosta, meus irmãos, de uma história que é organizada, que é montada, que é coesa. E acima de tudo, a gente gosta de uma história que é higienizada. Às vezes, pequenos trechos, outras vezes grandes porções de anos todos da nossa vida fazem com que a gente gostaria que eles não existissem. A gente queria apagar, né? A gente também gosta de fazer isso com a Bíblia, irmãos. A gente espera encontrar no texto bíblico limpeza. E com isso eu quero dizer que a gente vai ao texto bíblico querendo encontrar a história de homens e mulheres que sejam modelos para nós. Gente que a gente olha e que a gente quer imitar. Gente que inspira a gente porque tem uma fé enorme, poderosa. E o que a gente quer é colocar em prática essa fé dessas pessoas que são irretocáveis. Por séculos, irmãos, a humanidade consumiu biografias de heróis mesmo, assim. Gente que é perfeita, imaculada. E aí você lê a história, você se emociona porque é uma pessoa que é imitável. E aí você quer encontrar isso na Bíblia. Só que o texto bíblico não é assim, né, irmãos? A Bíblia não contém heróis. Heróis nós construímos. A Bíblia tem história de mulheres e de homens que são cheios de falhas. Na Bíblia tem erros graves, irmãos. E eu estou falando isso porque são erros que envergonham a gente, que constrangem a gente. E eu estou falando do erro que a gente fica constrangido de ler. Quando a gente bate nessas histórias, eu não sei se você é sincero ou honesto, mas talvez você gostaria que algumas coisas que estão na Bíblia não estivessem. Não tem aqueles textos que a gente olha e fala, esse aqui é difícil. E a gente meio que vai passando por cima deles, quase como se eles não existissem. Quando a gente lê do jeito que está escrito mesmo, a gente quase que não acredita de tão feio que é o texto, de tão feio que são as passagens. E é exatamente por isso que a Escritura é a palavra de Deus, irmãos. Porque a Escritura trata da verdade. A verdade, tal como ela é, tal como ela se impõe. A Bíblia não é um livro da vida como ela deveria ser. A Bíblia é um livro da vida como de fato ela é. São vários episódios dolorosos. A gente vai ver mais um hoje. Um texto que impõe para nós desafios, ele está em Gênesis capítulo 13. A gente já viu um texto difícil na semana passada, a gente vai ver mais um hoje. Moisés escreveu assim para nós, Gênesis capítulo 13, é o texto que a gente vai percorrer hoje. Pela última vez, Gênesis 13, a partir do versículo 1. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar, o que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão,
que era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Obrigado mais uma vez por esse texto, Senhor. Muito obrigado por essa palavra que nos encontra nessa noite, Deus. E muito obrigado porque nós lemos essa palavra na presença da palavra viva que é Jesus Cristo, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Logos de Deus. Obrigado porque o Senhor nos leva à verdade, o Senhor está aqui conosco. E eu te peço que o Senhor abra o nosso coração, Pai. Nós queremos te entender, nós queremos te ouvir, nós queremos ter a vida mudada pelo Senhor, Pai. Então, por favor, nessa noite, tem misericórdia de nós, nos encontra, é o que te pedimos no teu nome. Amém. O capítulo anterior, meus irmãos, contém com uma ênfase que é igual, equilibrada, duas verdades que se mantêm em pé juntas. Gênesis 12, que foi o que a gente viu na semana passada, trabalha duas ideias que ao mesmo tempo existem com a mesma força. A primeira é, Abrão é um homem de uma fé real, uma fé profunda e uma fé viva. Ele de fato é o homem da fé, o amigo de Deus. Por quê? Porque ele obedece a esse Deus que aparece a ele só pela promessa. Deus não dá a ele nenhuma visão, Deus não mostra o futuro, Deus diz, sai e ele sai. Ele é um homem de fé. Só que a outra verdade que é igualmente real, Abrão também é um homem de uma fé que é profundamente humana, que é falha, que é incompleta. A gente viu que ele mentiu sobre a sua mulher para se proteger. Então ele coloca a sua esposa em perigo, um perigo real, para que ele fique bem. Então, a jornada desse homem de fé vai continuar agora, nesse capítulo que a gente acabou de ler. A gente está vendo o crescimento de um homem que está caminhando na direção daquilo que ele deveria ser desde o começo. Ainda não é, mas está caminhando para ser. Então, no versículo 1, a gente, aqui já no capítulo 13, a gente aprende que Abrão sai do Egito. Foi no Egito que aconteceu a sua queda. No Egito que ele erra, que ele cai. Então, quando o texto diz para a gente que Abrão sai do Egito, é um indicativo muito concreto de retorno. Alguma coisa mudou no coração de Abrão, do final do capítulo 12 para o começo do capítulo 13. Ele começa, ou pelo menos parece que ele começa a consertar as coisas. Ele está voltando em direção à terra que Deus havia ordenado que ele percorresse. Ele foi para o Egito, só que ele está voltando agora. Ele sai da terra da queda, voltando para a terra da promessa. E aí, é curioso, irmãos, algumas palavras difíceis, mas você vai entender. A Bíblia trabalha com algumas leituras que são transversais, com tipologias. Que é outra forma de dizer o seguinte, às vezes um episódio antecipa outro episódio bem grande que vai vir depois. E às vezes um lá na frente recupera o que passou. O que eu estou querendo te dizer? Olha a história, um homem que está na terra prometida, que tem fome, vai para o Egito, lá cai, se conserta com Deus e retorna. É exatamente a história do povo de Israel que vai se descortinar para nós no livro do Êxodo. Israel também vai para o Egito por causa da fome, sai da terra prometida e lá no Egito encontra a ruína, igualzinho a Abrão. E só depois de uma ação de Deus é que a restauração se faz e eles voltam. Pois bem, esse texto aqui está dizendo a nós lateralmente que Abrão vai começar a consertar as coisas, irmãos. Ele vai começar a obedecer. Só que, como a gente já viu na semana passada, a obediência dele ainda não vai ser perfeita. Nessa jornada em direção a uma fé madura, Abrão está mostrando que o percurso não é linear. E a gente amaria que fosse, irmãos. O que eu quero dizer com isso? A gente hoje tem 10 de fé, amanhã a gente tem 20, depois tem 30. A gente gostaria que fosse assim. Não é. Nossa caminhada com Deus é feita de indas e vindas. Às vezes a gente está melhor, às vezes a gente retroage. Pois bem, Abrão vai corrigir uma parte da sua relação com Deus, só que não corrige tudo integralmente. Por quê? Qual é o problema desse novo capítulo? Olhando para Abrão, ele sai da terra do Egito, ótimo, ele volta para a terra que Deus manda, só que ele leva Ló de novo. A parte B do versículo 1 diz isso para a gente, Ló foi com ele. E você viu junto comigo na semana passada que Deus expressamente ordenou a Abrão, sai da sua terra
do meio dos seus parentes. Deixa todo mundo para trás. Num primeiro momento ele foi com o pai e foi com o sobrinho. O pai dele morreu, resta o sobrinho, e nesse ponto o sobrinho ainda continua. Então assim, Abrão obedeceu, mas ele não obedeceu plenamente. Ele não fez exatamente aquilo que ele foi mandado fazer. Existe uma porção da ordem de Deus na vida de Abrão que fica sem resposta, irmãos. Ló, aqui, a presença dele é a reminiscência do pecado. É um lembrete que Abrão não está obedecendo como ele deveria obedecer. E aí, então, esses homens saem, eles retornam, eles estão juntos. Pois bem, vai aparecer uma coisa aqui que eu vou fazer um comentário um pouco maior, mas eu acho interessante mostrar isso para você. O versículo 2 diz uma coisa: Abrão era muito rico, irmãos. No texto passado, a gente já tinha visto que ele era rico. Agora, o texto está dizendo para nós que ele é muito rico. Ele tem gado, e agora aparece uma coisa aqui que não tinha aparecido no capítulo 12. Antes ele tinha gado, agora ele tem gado, prata e ouro. Prata e ouro são acrescentados aqui à descrição daquela riqueza inicial que ele tinha no 12. Do 12 para o 13 alguma coisa mudou. Agora, além do que ele já tinha, ele tem mais e ainda tem prata e tem ouro. De onde é que vem essa prata e ouro, irmãos? Do Egito. Como? O faraó deu para ele. Por quê? Para ver ele embora. Para expulsar, assim. Está faltando um detalhe, irmãos. Qual é? Para redimir Sara. A esposa é dada ao faraó numa transação equivocada, e por causa disso, o faraó dá aos dois prata e ouro. O texto não nos diz quantos anos ele passou no Egito. A gente não sabe disso. Exatamente, ele passou algum tempo no Egito. E, irmãos, olha que estranho. Talvez você não tenha pensado nisso, é? A primeira coisa, que é uma noção curiosa. Irmãos, Deus não reprova a riqueza em si mesmo. No Antigo Testamento e no Novo. No Novo Testamento está dito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Certo? Não é isso que está escrito. Está dito, o amor à riqueza é a raiz de todos os males. A Bíblia não reprova necessária e diretamente riqueza. Nós temos na Bíblia a existência de homens que foram e mulheres que foram muito ricos, mas serviam a Deus de todo o coração. Apesar da sua riqueza, ou através da sua riqueza, eles serviam muito a Deus. Não é a presença da riqueza ou não que faz um coração ser aceitável ou não. Tem pessoas que são pobres, que não têm nada, que amam dinheiro, irmãos. Certo? E tem ricos que têm muito dinheiro, que não amam o dinheiro que têm. Ok. Só que tem um detalhe que às vezes nos escapa aqui nesse texto, que pode causar um certo ruído. Qual é? Abrão desobedeceu a Deus, irmãos. Sim ou não? O que ele fez é reprovável. Ele não confiou em Deus, ele entregou sua própria esposa. E o que aconteceu? Deus o abençoou. Ou não foi? Materialmente, exatamente, é isso que eu estou querendo mostrar. Olha que coisa estranha, o veículo para a obtenção de mais recursos materiais está diretamente ligado à desobediência. Ele desobedeceu, e como fruto da desobediência, ele obteve mais posses. Se não fosse a mentira de Abrão com relação à sua esposa, o faraó não teria dado bens a Sara, para que ela fosse suprida da humilhação que ela passou. Sabe por que esse texto é estranho? E talvez você esteja falando assim, pastor, hoje eu acho que não, hoje eu acho que você enlouqueceu. Esse tipo de leitura coloca a nossa fé em xeque. Por quê? Como é que a gente pensa? Como é que a gente gosta de pensar? Olha, quem é abençoado está sendo aprovado. Aquele que é aprovado por Deus, Deus o abençoa. E o contrário a gente também pensa. Todo aquele que está sendo punido ou está passando uma privação, de alguma forma deve ter passado por uma conduta pecaminosa ou uma conduta reprovável. Certo? A gente tem uma leitura, irmãos, até hoje retributiva, direta de Deus. O que a gente pensa? Olho por olho, dente por dente. O cara agiu bem, Deus abençoa. O cara agiu mal, Deus amaldiçoa, ou pelo menos não abençoa. Só que, irmãos, a Escritura trabalha com as duas categorias igualmente, irmãos. O que eu quero dizer? Na Bíblia tem história de gente que age bem e que não é recompensado materialmente, como a Olga falou.
Certo? A pessoa faz tudo certo e, 1000 aspas, tudo na vida dá errado. E tem gente que age mal e é abençoada por Deus, mesmo tendo agido mal. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Isso existe na Bíblia? Curioso, não? A gente reage mal a isso. Quando a gente vê gente que fez algo errado e que foi abençoado, alguma coisa trava no nosso coração. Talvez você pense assim, cara, Abrão devia ter ficado mais pobre e ter sofrido pelo erro que ele cometeu. É outra forma de dizer assim, Davi devia perder o reinado depois do que ele fez com Batseba. Devia ter todo o reino ser esvaziado e ele ter ficado sem nada. Ou você poderia pensar o seguinte, Pedro devia ter perdido o apostolado. Porque chegou na hora, ele falou que não ia fazer e foi lá e foi o primeiro que fez. Curioso, não, irmãos? A ação de Deus é muito misteriosa. Muito misteriosa. E a ação de Deus não observa esse tipo de avaliação humana que a gente faz. A bênção de Deus, irmãos, nem sempre é resposta de acertos, e as punições ou maldições de Deus também não são necessariamente respostas a coisas erradas que a gente fez. Deixa eu ser muito claro com você. O que eu estou te dizendo é o seguinte, Deus perdoou Abrão integralmente pelo que ele fez. E mesmo ele tendo errado, no meio do seu erro, Deus decidiu abençoá-lo. Que é outra forma de dizer o seguinte, muitas vezes na nossa vida, Deus continua abençoando a gente, mesmo a gente tendo feito besteira. Por quê? Eu não sei, irmãos. Deus é bom, sempre, o tempo todo. A grande pergunta, o que eu estou querendo dizer? De novo, né? Isso nos ensina muito sobre quem Deus é. Ele abençoa quem quer e ele entrega limitações a quem quer também. Se fosse nesse sentido retributivo que a gente pensa, né? Para e responde para mim, como deveria ter sido a vida do apóstolo Paulo? Porque pensa num homem que deu sua vida pelo evangelho, pelo reino. A vida toda indo de cidade em cidade, pregando, ensinando, muitas vezes trabalhando pelo próprio sustento, não sendo sustentado pela igreja, dando a vida inteira sofrendo perseguição e tal. Como é que foi a vida dele, irmãos? Tanto material quanto as sucessões de eventos que aconteceram. Chicotadas foram 2 vezes, né? Quase até morrer. Naufrágios, 2. Foi apedrejado. Ele tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Quando chegou no final da vida, foi ser julgado no tribunal, ninguém estava lá junto com ele. Quer dizer que ele não servia a Deus? Pelo contrário. E agora a gente está vendo aqui o inverso, né? Um cara que errou e mesmo assim Deus cuidou dele. Sabe qual é a dificuldade desse texto aqui para nós, nesse primeiro momento? A pergunta é, você confia em Deus, meu irmão? Porque aqui aparece a diferença enorme da gente. Aqui a nossa fé é testada de forma real. Você confia em Deus? A pergunta, sendo um pouco mais refinado, é, você confia que o que você tem agora é aquilo que Deus sabe que é o melhor para você agora? Ou você fica ressentido porque você acha que não está sendo abençoado como você, 1000 aspas, deveria estar sendo abençoado? Ou então, quando você vê alguém que, 1000 aspas de novo, não merecia estar sendo abençoado e está sendo abençoado? Porque às vezes a gente olha a vida de pessoas e a gente pensa, meu Deus, a vida dessa pessoa não está condizente com aquilo que Deus está dando a ela ou que Deus está permitindo que ela tenha. E a gente fica ressentido. Por quê? No fundo a gente tem esse tipo de pensamento. Deus não pode abençoar a gente que faz coisa errada. A Bíblia não ensina isso, irmãos. Está cheio de exemplo na Bíblia de gente que faz coisa errada e pela misericórdia gigantesca de Deus, ele continua abençoando. Abrão é um exemplo disso. Estou tentando te mostrar aqui. Resta de pé a verdade mais importante do texto até agora. Deus tem um plano e ele está colocando esse plano em marcha. Fazia parte do plano de Deus abençoar Abrão. Ele usou, inclusive, esse meio equivocado para fazer isso. Deus está fazendo tudo exatamente como Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, sempre. E aí, versículos 3 e 4 vão mostrando para a gente que nessa jornada de reconstrução, mais uma vez aparece um elemento que tinha sido suspenso quando Abrão foi para o Egito. Ele invoca de novo o nome do Senhor. Finalzinho do versículo 4. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Quando ele vai para o Egito, ele para de invocar a Deus, irmãos. A gente não tem registro disso. O texto mostra agora que saindo do Egito, saindo desse momento de pecado, ele novamente começa essa atividade de invocação.
A relação de Deus com Abrão está sendo refeita. Está acontecendo aqui uma religação. Abrão agora está voltando ao lugar onde ele deveria ter estado desde o começo, fazendo aquilo que ele deveria fazer. Só que nem sempre a gente está onde a gente deveria estar nos isenta de problemas, da gente fazer besteira, do pecado cobrar seu preço. Qual é o problema, irmãos? Versículos 5 e 6 mostram para nós. A grande bênção que Abrão experimentou e que transbordou para o seu sobrinho, agora é fonte de briga. Qual é a questão? Os dois tinham tanta abundância, eles eram tão ricos, que a terra era incapaz de sustentá-los, irmãos. E eu imagino que você entende o que eu estou te dizendo, né? Para você ter gado, você precisa... Porque isso é muito louco, né, irmãos? Hoje em dia, para você ter muito dinheiro, a diferença são os números no seu celular, certo? Você abre o aplicativo do banco e tem, sei lá, 9, 10 zeros. Nessa época, você concorda que é diferente? A sua riqueza está viva fazendo barulho todo dia na sua frente. Você dormindo, você acorda, está lá a sua riqueza toda fazendo barulho. Pois bem, eles precisam de um lastro material. Rebanhos, irmãos, precisam de muita coisa para existir. Precisa de espaço físico, para ele poder se deslocar, precisa de água e precisa de pasto. O excesso de rebanho num determinado local pode e frequentemente causa, olha só, degradação do solo, perda de biodiversidade, erosão e desertificação e contaminação da água. Era assim no passado e é assim hoje também. Tá, esses dois homens muito ricos, um tio e um sobrinho. Todo o texto é porque a gente não tem trabalho, a gente não tem tempo para trabalhar todos os detalhes, mas todo o texto é construído para mostrar que eles têm uma relação muito harmônica. Eles se dão muito bem enquanto pessoa. Só que aí aparece um problema, né? A terra não consegue mais sustentar os dois. E aí essas questões concretas do dia a dia começam a cobrar um preço, ao ponto de surgir desentendimentos reais entre os pastores desses dois parentes. Os pastores de Abrão e os pastores de Ló estão brigando agora, porque os recursos são limitados para a quantidade de gado que eles têm. E além disso, se você perceber, deixa eu achar o versículo aqui, finalzinho do 7, diz assim: nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Eles não estão sozinhos. Os pastos que eles têm disponíveis para os gados, eles estão disputando não só entre si, mas com os outros moradores da terra também. E sabe, irmãos, aqui começa a aparecer, de novo, é por isso que eu falei para você no começo, olha como esse texto é refinado, olha como ele é bonito, porque ele é real. Perceba, aqui aparece o preço do pecado lá do passado. O Enio colocou, quanto tempo faz que ele saiu? A gente não sabe ainda, mas desde que Deus apareceu a primeira vez para Abrão até agora, certamente se passou pelo menos 15 anos, porque foi o tempo que o pai dele demorou para morrer, foi o que a gente viu na semana passada. Já faz mais de uma década que essa história toda aconteceu. Só que, perceba, se Abrão tivesse obedecido a Deus desde o princípio, exatamente como Deus tinha dito, a gente estava lendo esse texto agora, irmãos? Ele estava sozinho na terra. Se Abrão tivesse feito exatamente o que Deus mandou fazer, ele não estaria sofrendo agora algo que foi ele mesmo que plantou, irmãos. Na sua desobediência, ele permitiu que uma semente agora germine e comece a trazer questões reais. Agora, nesse momento, parece uma coisa pequena, não parece? Ah, eles estão só brigando, ok, é uma coisa de rápida resolução. Já, profundas dores vão surgir por causa desse ato aqui, por causa dessa desobediência original. É outra forma de dizer o seguinte: todas as vezes que a gente obedece a Deus pela metade, todas as vezes que a gente tem reservas na obediência da gente a Deus, a gente está plantando para a gente dois sofrimentos sempre, inescapavelmente, irmãos. Por quê? Deus dá ordem claras: meu filho, faça isso. E ele fala isso para mim e para você também. Através da sua palavra, a gente tem indicações claras e diretas. E aí, Abrão fez isso, e o que a gente faz também? A gente fica dando jeitinho, irmãos. A gente vai fazendo os nossos próprios arranjos.
A gente faz algumas alterações no que Deus fez que parece muito pequeno, né? Quantos parentes Abrão tinha? Não sei. Ele só levou um. Fala. É aí que está indo, exatamente isso. O pai de Ló tinha morrido. Então Abrão olha para Ló e se sente quase como um pai para ele. Ele perdeu o pai, eu vou cuidar dele. Parece fazer sentido, não parece? Parece que é nobre. Mas muitas vezes a gente faz exatamente isso. Falando para nós mesmos, não, a gente tá tendo... Deus mandou, sai e deixa todo mundo. Abrão falou, não, é melhor levar. E a gente está aqui nesse momento agora. Contudo, ainda que seja assim, que tem esses erros, né? Aparecem os frutos da religação de Abrão com Deus. Estou tentando mostrar para você o seguinte, Abrão está errando e acertando o tempo todo. Essas coisas estão misturadas, né? A gente gosta de separar. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Mas, ao mesmo tempo que ele vai errando, ele também vai acertando. Por quê? Agora aparece aqui um homem muito mais maduro do que no capítulo anterior. Se ele erra com a esposa, agora ele mostra uma sensibilidade. O que eu quero dizer? Ele está errando, mas ao mesmo tempo que ele erra, ele também mostra que ele está crescendo, que ele está ficando mais sensível. Por quê? Chegou no momento de dizer o seguinte, chega. Antes que a ruína total aconteça, antes que tenha uma briga insuperável, antes que eles não consigam mais viver juntos, ele fala o seguinte, a gente tem que parar para salvar. Enquanto a gente ainda está bem, está na hora da gente resolver esse problema. Abrão tomando a iniciativa, né? Ou seja, enquanto algo podia ser feito, esse homem agiu. E isso é maturidade, isso é sabedoria, isso é liderança. Só que, como patriarca, e ele era o patriarca, ele era o homem, ele era o centro nessa configuração que a gente está vendo aqui, meio tribal ainda, né, antes do nascimento do povo de Deus, ele é a pessoa mais importante, ele é o mais velho. Só que ele é o que assume a postura humilde. É uma postura assertiva, ou seja, ele vai realmente resolver o problema, mas ele resolve de uma forma humilde. Por quê? Ele deixa para Ló a iniciativa, irmãos. Isso é muita humildade nessa cultura. Ele diz, Ló, seguinte, toda a terra está diante de você. Escolhe. Você vai escolher. E aqui, irmãos, a gente está num caso típico de literatura de sabedoria da Bíblia. Não parece, mas a gente está lendo quase um provérbio. Porque vai ser um relato fundamental para a gente, para a nossa vida concreta, real. Amanhã, no trem, esse texto está diretamente ligado à nossa vida. Por quê? Qual é a questão central desse texto aqui? Quando as questões da nossa vida aparecem, quando elas estão diante de nós, quando a gente tem que tomar uma decisão, como é que a gente procede? Quando diante de nós, a vida impõe uma escolha, como a gente escolhe? Esse texto fala especificamente disso. Olha só que coisa incrível, versículo 10. Ló ergueu os olhos. E aqui está o centro do problema. Chegou a hora de decidir. Abrão falou o seguinte, Ló, não dá mais. A gente vai se separar. Você vai escolher. Pode escolher, livremente. Como é que Ló começa esse processo de escolha? O texto diz, ele ergue os olhos. O centro do processo decisório desse homem está aqui, na visão. Ló vai decidir com base nos seus sentidos, naquilo que ele consegue captar. E aí, olhando, ele vê uma terra que é bem regada. Essa terra aqui, irmãos, essas campinas, elas estão contornadas por um conjunto de montanhas, que quando o inverno acaba, as águas descem e irrigam. Então é um local extremamente fértil, muito bonito, onde dá muita vida. O texto diz que é uma terra tão fértil e tão linda como o jardim do Senhor, resgatando Gênesis. Ele olha e vê isso. Só que, olha o detalhe, junto comigo, versículo 10. Ló ergueu os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Está escrito aqui agora, depois do jardim do Senhor, como a terra do Egito. A terra era como a terra do Egito, a terra que ele tinha acabado de sair. A terra onde começou a dar problema. A terra onde eles tiveram as suas maiores dificuldades, o maior ato de desobediência de Deus. Curioso, né? Os atributos da terra que chamam a atenção de Ló são aqueles atributos que ele tinha visto no Egito, que era para ele o símbolo de prosperidade. Percebe? Enquanto Abraão
olha, Abrão, né, por enquanto, olha e percebe, aqui eu errei, eu preciso voltar. E ele volta, Ló também volta, mas ele sai do Egito. O que que não acontece? O Egito não sai dele. Ele sai do Egito lembrando, lá era bom, lá era bonito. E agora ele olha uma nova terra e fala, essa terra é igual ao Egito. E aí é curioso, né? É uma terra que é desejável, que enche os olhos, que por fim enche o coração. E aí Ló escolhe para si, portanto, a campina do Jordão. E aí ele se separa do tio dele. Ele vai para o Oriente, que é uma forma de dizer, aqui é o versículo 11, tá? É uma terra distante da promessa, distante de onde Deus ordena que Abrão vá. O texto deixa claro que Ló está indo cada vez mais distante, porque no finalzinho do versículo 11, a gente tem separaram-se um do outro, versículo 12, Abrão habitou a terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, olha agora, e armando as suas tendas, foi armando até Sodoma, devagarzinho, cada vez mais caminhando, cada vez indo para mais longe da terra prometida por Deus. Ló está indo em direção a Sodoma, e curioso, né, o texto fala das cidades, enquanto Abrão vai ficar no campo, Ló está indo assim, maravilhado, né, para aqueles grandes centros urbanos, cada vez para mais longe de Deus. E aí, o final do texto é terrível, irmãos. Versículo 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É um texto superlativo. Ele está dizendo o seguinte, Ló está caminhando por uma cidade que é conhecida na sua região por ser uma cidade onde moram os piores pecadores, os grandes pecadores, aquela cidade que é inimiga de Deus. E esse é o nosso texto por enquanto. É claro que no meio desse capítulo, Moisés já disse, isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. A gente já sabe que tem uma coisa terrível lá na frente. Mas nesse momento aqui, o que a gente tem parece um problema superficial, que foi facilmente resolvido. Só que a gente tem diante de nós um texto que coloca Ló em total contraste com Abrão. O texto está montado para fazer a gente perceber que tem duas formas de agir. Como é que a gente decide as coisas na nossa própria vida, irmãos? Quando as situações se apresentam para a gente, como é que a gente opta? Como é que a gente escolhe? E aí, isso tem total relação com a sua vida, com a minha vida hoje. Sabe por quê, queridos? Como é que Ló agiu? Chegou a hora de escolher. Como é que ele escolheu? Ele agiu com base naquilo que ele estava vendo, naquilo que ele conseguia perceber, naquilo que enchia os seus olhos. Abrão agiu de outra forma. Com base em quê, irmãos? Ló foi com os olhos. Abrão foi com o quê? Foi com os ouvidos. Por quê? Porque Abrão age com base naquilo que ele ouviu, nas promessas de um Deus que ele não vê, que ele não enxerga, que num sentido muito real que ele não conhece ainda, mas em quem ele confia. E aí, irmãos, o texto não apresenta para nós nenhuma consulta. Ló, na hora de decidir, não se inclinou a perguntar para Deus. Você entende isso? Você consegue perceber o imediatismo do texto? Está lá a questão. Ló olha, aqui parece bom, aqui está apelando para os meus sentidos. Eu olho e falo, isso daqui me atrai, parece bom, então eu vou. E foi. Nem um momento de falar, será que é o melhor caminho para mim? Será que Deus se agrada? Será que é por aqui que o Senhor quer que eu vá? Ele olha, vê, deseja e vai. É a sabedoria de Deus, irmãos, bíblica aqui, né? Sabedoria, Salmos, Provérbios, Jó, na sua essência. É um texto dizendo o seguinte, olha, o nosso coração é enganoso. Os nossos olhos traem a gente. A gente olha e deseja as coisas, mas a gente não sabe aquilo que é melhor para nós mesmos. A gente percebe o mundo a partir dos sentidos e da nossa razão e vê um mundo que, meus irmãos, simplesmente é mentiroso. Por quê? Porque o mundo que parece ser o mundo das melhores opções, das oportunidades, das portas abertas, aquele mundo que diz que não tem como dar errado. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você olha para a situação, chegou a hora de decidir. O caso de Ló, ele olha e vê, não é possível que essa não seja a melhor opção. Olha essa terra, ela é bem regada. Olha, essa terra está cheia de cidade. Cidade
aqui no sentido de, cara, as pessoas desenvolveram. Tem gente morando aqui, tem oportunidade, só pode ser aqui. E ele vai. O pecado, meus irmãos, sempre, o tempo todo, ele se apresenta com uma névoa que é enfeitiçada de alegria para a gente, né? É quase como, eu acho que, se eu não me engano, é Paulo falando aos Gálatas. Quem foi que enfeitiçou vocês? Essa é a ideia mesmo, né? De um tipo de encantamento que embota os nossos sentidos para a gente ver uma coisa e não perceber nessa coisa a sua real essência. E a gente está apaixonado, e a gente está inclinado para isso. E é o caminho da ruína, porque a gente está seguindo os nossos sentidos. Parece a melhor opção sempre. Enche os nossos olhos, desperta o desejo, faz todo sentido. A gente vai para a planície, lá tem água. A gente vai para o local de fartura. E aí, irmãos, o critério passa a ser o salário, né? A gente tem que decidir 2 empregos. Qual é o emprego que a gente vai? É o que a gente ganha melhor. É onde a gente tem os melhores benefícios. É onde tem mais bônus. É onde tem mais possibilidade de crescer. E não importa qual é a natureza do trabalho. Nem importa se esse trabalho nos afasta de Deus por uma pressão de agenda, por exemplo. Irmãos, eu acho que eu já contei essa história várias vezes. Eu estava sentado na sala de um amigo meu. A gente, novo. Sentados, nós estávamos escolhendo qual era o seminário que a gente ia. Mais ou menos 2010, 2011. A gente sonhando, nós dois juntos, em servir a Deus. Como pastores, né? E a gente mandou mensagens de intercâmbio e tal, querendo trilhar esse caminho. Passou um tempo, esse meu amigo, que é médico, ele passa na faculdade, faz o curso dele, termina o curso, ele passa numa residência aqui em São Paulo. A gente lá em Natal, ele passa aqui. Ele passa na primeira, passa na segunda, passa na terceira, passa na 4ª residência, ele já fez 4. Hoje ele é um médico excelente, morando em Botucatu, aqui pertinho. Nunca mais voltou para a igreja, irmãos. E eu lembro ele conversando comigo. Eu estou dizendo isso porque ele me disse. Ele falou: Rafael, sabe aquela parábola de Jesus que é: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e no final perder a própria alma? Ele dizia: eu tenho medo disso acontecer com a minha vida. Eu tenho medo de sair, ganhar o mundo e me perder. Nesse ponto da história, é exatamente o que está acontecendo com ele ainda. Ele ainda não voltou para o Senhor. Por quê? Chegou a hora de decidir. Eu estou dizendo que ele tinha que ser pastor ou ser médico? Que foi errado ser médico? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, a partir dali, as escolhas que ele foi tomando para a própria vida foram com base naquilo que os olhos dele estavam enxergando. Ali tem um emprego melhor, ali tem uma oportunidade melhor. E foi sempre assim. E foi um chamando o outro, até hoje que ele está longe do Senhor, ganhando muito dinheiro, irmãos. Sendo excelente no que ele faz. Mas nunca mais voltou. Cansei de ouvir essa história de gente que foi chegando mais perto que podia para tentar aproveitar o melhor dos 2 mundos, nunca mais voltou para cá. Exatamente. E perceba, irmãos, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de como é que a gente toma decisões, mas num sentido ainda mais interno, o que domina a nossa vida? Qual é a coisa mais importante da nossa vida? Porque a coisa mais importante da nossa vida guia as nossas decisões. Quando a gente vive a partir dos nossos olhos, não daquilo que a gente ouve, o nosso critério passa a ser o salário. Mas às vezes o nosso critério também é o quão linda é a menina, né? E aí os jovens passam por isso muito mais do que, enfim, né, vocês que já estão casados há muito tempo. Mas, o que eu estou querendo dizer? Quantas vezes você ouviu: pastor, cara, ele é super sensível. Olha, é gente boa, é quase crente. Essa eu já ouvi 1000 vezes. Olha, é quase crente, falta só um negocinho. Meninas e meninos, tá? Homens também falam: pastor, olha, ela é quase crente. E aí não importa se no coração essa pessoa odeia o Senhor. Por mais que não vocalize isso. Por mais que não articule esse pensamento. Mas é uma pessoa que vive longe da lei de Deus e vive afastada da fé. Nem sempre afasta a pessoa, mas, mais uma vez, são dores compradas para o resto da vida. Mais um exemplo que me vem à mente. Uma senhora que eu conheço lá de Natal,
super crente, irmão, super crente, ama Jesus de coração, começou a servir a Deus, decidiu há muito tempo, curioso, né? Casou com um médico também, porque, de novo, cara, muito gente boa, muito sensível, muito carinhoso, não sei o quê. Até hoje, ela já está com mais de 70 anos. Até hoje, quando vai para a igreja é uma briga. Quando ela vai para a igreja. E quando chegou a hora de criar os filhos, o marido teve um papel fundamental na vida dos filhos para desviá-los da fé. E hoje os filhos todos estão longe. E é uma dor profunda no coração dela. O casamento ainda está de pé, existe, ok. Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer? São dores que a pessoa vai cultivando pro resto da vida. Por quê? Toma a decisão baseada no que vê, não no que ouve. O que o Senhor falou? Espera. Casa com alguém que também me ama. Não esperou, não pelo ouvido, foi pelo olhar. Deu com os burros na água. Outra, e aqui, eu sei que não é o seu caso, porque você está aqui na quinta-feira, né? Se você está quinta-feira, não é o seu caso. Mas muitas pessoas hoje usam o critério para escolher a igreja. Qual? A igreja confortável. E eu não sou contra a igreja ser confortável, certo? Vocês estão entendendo. Mas, se a igreja é grande, se o louvor é tecnicamente bom, se as pessoas que estão indo lá são muito bem vestidas, etc. E não importa se no coração a liderança está longe da palavra de Deus, se cultiva valores que estão distantes dos valores do reino, mas vai na igreja. Por quê? Porque é uma igreja que enche os olhos. Um último exemplo. E aqui, quantas vezes eu vi isso acontecer também? E aqui São Paulo é um local onde isso é muito tentador. O critério, quando a gente vive pelo que a gente vê, passa a ser para escolher nossos amigos quão influente é aquele grupo. Sabe? O que eu vou ganhar me relacionando com essas pessoas? O que essas pessoas vão trazer de ganho para a minha própria vida? E aí a gente escolhe as amizades que abrem as portas, que apertam a mão das pessoas certas, que é um grupo chique, que é bom estar lá, porque tem um tipo de status. E aí não importa o quanto esse ambiente apodrece a alma, né? E nos distancia de Deus. O que eu estou querendo te dizer, meu irmão, minha irmã? Os nossos olhos não são bons conselheiros para nós. Porque os nossos olhos estão profundamente corrompidos. Aquilo que atrai o nosso coração nem sempre é o melhor. Abrão pecou em levar o seu sobrinho. E o seu sobrinho agora está pecando em obedecer ao próprio coração. E nesse momento, a gente não viu isso ainda, a gente vai ver nas próximas semanas. Agora, ele foi só morar numa cidade, que tem gente que não serve a Deus. Mas sabe o que vai acontecer lá na frente? Por causa, olha só, me escute por favor. Por causa desse olhar e de entregar o coração para aquilo que está vendo, sem ouvir o que o Senhor chama, esse homem vai perder a esposa. Que eu presumo que ele gostava dela, tá? Ele perde a esposa, ele perde todos os seus bens. E ele vai ter um envolvimento com as filhas dele, que entra para a história como um dos momentos da Escritura mais horríveis que tem. Por causa dessa decisão aqui agora. Que, de novo, né, parece pequena. Por que eu estou insistindo tanto que parece pequena? Esses pecados que eu acabei de falar, que são só exemplos, no começo parece pouca coisa. É só um trabalho, é só um amigo, é só um namorado, é só uma igreja, é só. Lá na frente, grandes problemas. Porque a gente age a partir dos nossos olhos, não aquilo que a gente ouve do Senhor. Nós, meus irmãos, Jesus nos chama a confiar na sua palavra. E o que eu quero dizer com você é, parece que não, mas a melhor vida que existe é a que Ele propõe. E por que eu estou dizendo que parece que não? Aos nossos olhos, não tem caminho mais terrível do que seguir Jesus. Por quê? O que é seguir Jesus, irmão? Se a gente for resumir, é o quê? Negar a si mesmo todo dia, pegar uma cruz e seguir. Onde é que isso é bom? Fala para mim. Passar todo dia se negando e tomando uma cruz e seguindo esse homem. Aos nossos olhos, é um caminho terrível. Contudo, a fé, ser justo, caminhar com o Senhor, é andar não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente ouve. E por isso que Abrão, nesse ponto que a gente viu hoje, é um exemplo tão grande de fé para nós. Porque é um homem que saiu, não foi para as cidades, não foi para os vales férteis, ficou obedecendo uma palavra de um Deus que falou 20 anos atrás. Tinha acontecido o que até agora? Nada. Quantos filhos ele teve até agora? Nenhum. Cadê as promessas de Deus? Ele não está vendo, mas ele confia. E confiando ele fica. E confiando ele espera.
E aí ele mostra para a gente qual é o caminho da justiça. Meu irmão, minha irmã, por favor, confie no Senhor. Confie nas promessas do Senhor, não naquilo que os seus olhos estão dizendo para você agora. O Senhor continua chamando os seus, apresentando um caminho e convidando-os para uma alegria que é eterna. Que você sempre ouça a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo, Filho amado de Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse exemplo negativo de Ló, Pai. Esse homem que vai sofrer tanto ainda lá na frente. A gente aprende que o nosso coração é profundamente corrupto, Senhor. Que a gente é profundamente mal, que a gente é desviado do Senhor. E a gente quer para nós, Senhor, coisas que enchem o nosso coração, enchem os nossos olhos. E muitas vezes são caminhos de perdição e de morte para nós, Pai. Nos livra, Deus, a todos de cair nesse engano, de obedecer nossos próprios desejos, Senhor, aquilo que a gente acha que é melhor. E nos ajuda a confiar no Senhor, Pai. Por favor, Pai, nos faz homens e mulheres de fé, gente que confia no Senhor, gente que está sempre andando a partir da Tua promessa, que a gente nunca vá para longe, Senhor, que a gente sempre, o tempo todo, volte ao Senhor, consulte ao Senhor, que a gente vá nos caminhos que o Senhor mostrou para nós e que a gente encontre vida neles, Pai. É o que a gente pede no nome de Jesus. Amém.